Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu já vou começar essa edição com uma informação de utilidade pública. Olha só, o Supremo Tribunal Federal aprovou as novas regras para as ações de despejo. Entre as novidades estão a criação de comissões para mediar as discussões entre as partes e um prazo mínimo para desocupação. A maioria dos ministros do STF foi favorável à definição de regras para despejos e desocupações após a pandemia de Covid-19. Os magistrados seguiram a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, relator na ação, que determinou a criação de comissões pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais para analisar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos. Barroso disse que antes de qualquer decisão judicial, os tribunais que tratam de casos de reintegração de posse devem mediar eventuais despejos. Conforme o ministro, a medida de transição busca amenizar os impactos em caso de desocupação de grupos. Acompanharam o voto do relator, a presidente da Corte, Rosa Weber, os ministros Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram de Barroso. A decisão determina ainda que as medidas administrativas devem ser realizadas mediante aviso prévio aos representantes das comunidades afetadas. Além disso, deve haver um prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida. O relator determinou ainda que é preciso garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos e a adoção de medidas eficazes para resguardar o direito à moradia, ficando vedado, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. E eu falo agora de economia. O Pix-Saque e o Pix-Troco registraram mais de 2.200.000 transações em 10 meses. Os dados são de um balanço que foi divulgado pelo Banco Central. Apesar do sucesso das transações feitas por Pix entre os brasileiros, as funções Pix-Saque e Pix-Troco ainda têm registrado baixa procura. Essas modalidades foram lançadas em novembro do ano passado e o Banco Central divulgou um balanço das movimentações. Entre dezembro do ano passado e outubro deste ano, foram realizadas mais de 2.247.000 transações das duas modalidades. E elas movimentaram um total de 292 milhões de reais, de acordo com o relatório divulgado. Apenas em setembro, o Pix movimentou mais de 880 bilhões de reais, em 1.921 milhões de transações. As modalidades apresentaram leve queda no mês passado. Ainda assim, é observada uma tendência de crescimento. Essas funções permitem que os usuários façam saques em estabelecimentos comerciais e não apenas em caixas eletrônicos. O problema é que o serviço é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. Os usuários podem encontrar os locais que oferecem o Pix-Saque e o Pix-Troco em um mapa que foi desenvolvido em parceria pela Associação Brasileira de Fintechs e a consultoria Pay Ventures. A ferramenta é gratuita e está disponível para quem quiser utilizá-la. Basta entrar no site mapapix.com.br. E ainda falando de economia, o setor de vestuário deve faturar mais de 150 bilhões de reais em 2022. E caso essa previsão se concretize, o segmento vai ter alta em relação ao ano passado. A alta do segmento será de 2,7% na comparação com 2021. E os estados brasileiros que mais contribuem para esse cenário positivo do setor são São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Dados da ABIT apontam que, atualmente, o Brasil possui cerca de 18 mil empresas do setor de vestuário em funcionamento, com a geração de 957 mil empregos diretos. Em 2022, o segmento deve produzir mais de 5 bilhões de peças de roupas. Apesar dos bons resultados deste ano, eles ainda não foram suficientes para a recuperação total do setor na comparação com períodos anteriores à pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com a associação, o setor de vestuário registrou um faturamento de 186 milhões de reais em 2019. Olha, eu mudo de assunto agora para falar que uma operação da Polícia Federal prendeu preventivamente o sheik dos bitcoins em Curitiba, no Paraná. Segundo a PF, o empresário Francis Ley
Valdevino da Silva é suspeito de liderar um esquema de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas e descumpriu medidas cautelares que foram estabelecidas pela Justiça. Conhecido como Sheik dos Bitcoins, o empresário Francisley Valdevino da Silva foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de comandar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Segundo a PF, a prisão preventiva foi decretada após ele descumprir medidas cautelares. Além da ordem de prisão, os policiais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. Uma outra fase da mesma Operação Poiás, em início de outubro, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito, onde foram pegos barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo e outros itens. Anteriormente, o empresário respondia em liberdade sob restrições, como a determinação de que ele não poderia continuar a administrar as empresas ou fazer gestão envolvendo interesses do grupo econômico dele. A PF informou que, dias depois da deflagração da operação, Francisley passou a realizar encontros frequentes na casa dele, em Curitiba, com funcionários das empresas investigadas. Entre esses funcionários estavam a gerente financeira do grupo e o responsável pelo design gráfico das plataformas virtuais criadas pelo investigado para a prática das fraudes. Segundo a polícia, esses encontros demonstraram que a organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos. Eu falo agora das notícias internacionais e da guerra na Ucrânia. A usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, foi novamente desconectada da rede elétrica nesta quinta-feira. E o motivo foi que bombardeios russos danificaram as linhas de alta tensão que ainda restam no local. De acordo com as informações da estatal ucraniana, que administra a usina, as últimas 2 linhas foram totalmente desconectadas, provocando um apagão total. Todos os geradores de emergência foram ligados para que o processo de resfriamento dos reatores continuasse em andamento. Os geradores só têm combustível o suficiente para operar, olha só, por mais 15 dias. A situação da usina de Zaporizhia tem preocupado o mundo todo, já que os constantes bombardeios próximos à região podem causar um desastre nuclear. Eu continuo falando de notícias internacionais. A tensão aumenta entre as Coreias e o Japão. Nesta quinta-feira, a Coreia do Norte continuou a lançar mísseis e, por causa disso, a Coreia do Sul e o Japão emitiram alertas pedindo que a população fique em casa. Os moradores da ilha sul-coreana de Ullendo, no sudeste do país, receberam nesta quinta-feira avisos para buscar refúgio diante de novos disparos de mísseis por parte da Coreia do Norte. O governo japonês também emitiu um alerta aos moradores de regiões mais ao norte para não sair às ruas. Nos últimos dias, a Coreia do Norte realizou uma série recorde de disparos de projéteis, entre eles 2 mísseis de curto alcance. De acordo com o exército sul-coreano, os mísseis percorreram cerca de 330 quilômetros a uma altura de 70 quilômetros. Apesar disso, o disparo mais importante, de um míssil intercontinental, parece ter falhado. O lançamento foi condenado pelo governo dos Estados Unidos, que pediu que os países reforcem as sanções contra Pyongyang, que teria violado as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A China afirmou que acompanha de perto a situação. A China acompanha de perto a situação na Península da Coreia. É do comum interesse da região manter a paz e a estabilidade e resolver as preocupações de maneira balanceada pelo diálogo e consultas. Esperamos que todas as partes envolvidas mantenham o caminho da solução política na questão, encontrem um caminho em comum e previnam que a situação se agrave. Washington e Seul alertam que a série recente de disparos norte-coreanos pode culminar no 7º teste nuclear do país. Já vimos isso antes. Nos últimos meses, a Coreia do Norte esteve testando mísseis balísticos de curto alcance e passou a sistemas muito maiores e mais potentes. Se extrapolar essa dinâmica, é natural antecipar que a Coreia do Norte vai culminar este ciclo com um teste nuclear. Os lançamentos levaram Estados Unidos e Coreia do Sul a intensificar as manobras aéreas conjuntas em andamento nesta semana, as maiores realizadas até agora e que a Coreia do Sul percebe como uma ameaça.
E uma boa notícia agora, a Pfizer e a BioNTech anunciaram nesta quinta-feira que darão início à primeira fase de testes de uma vacina que combina a proteção contra a gripe e contra a Covid-19. De acordo com a aliança Pfizer-BioNTech, a vacina combinada a partir da tecnologia de RNA mensageiro deverá simplificar as práticas de vacinação e contribuir para uma melhor cobertura de imunização contra a Covid-19 e a gripe. O estudo, que ainda está em estágio inicial, tem o objetivo de avaliar a segurança da vacina e a sua capacidade de gerar respostas imunes. Nesta primeira fase, as empresas informaram que a vacina combinada será testada nos Estados Unidos, em 180 voluntários com idades entre 18 e 64 anos. No início da pandemia, a Pfizer e a BioNTech desenvolveram uma das vacinas mais usadas no mundo para combater a doença. Os grupos americanos Moderna e Novavax também anunciaram testes com vacinas combinadas contra a gripe e a Covid-19. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!